gente não sabe como o neuropsicopedagogo atua com criança e pensa que a função do neuropsicopedagogo é alfabetizar, ou é ensinar matemática, ou é ensinar alguma matéria, um componente curricular que essa criança está com uma nota baixa na escola ou está com uma dificuldade na escola. Mas não, neuropsicopedagogo também não trabalha com componente curricular, tá? O que acontece? A gente vai estimular as estruturas cognitivas e essas estruturas cognitivas, elas vão se potencializar, se expandir, se abrir para que qualquer novo conhecimento possa ser acomodado nessa estrutura e seja consolidado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso NeuroPP em Foco de hoje. Eu sou Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Como um neuropsicopedagogo pode trabalhar com crianças? Eu recebo muito essa pergunta, eu recebo muito mesmo, né? Os profissionais me perguntando, Karen, mas como que o neuropsicopedagogo vai trabalhar com criança? Como que eu posso trabalhar? Não é reforço escolar? Se não é reforço escolar, como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? E então, essa dúvida eu quis trazer hoje aqui para a gente conversar um pouquinho, porque é um tema que eu recebo de verdade. Muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas não sabem como começar ali, como atuar com as crianças. Por quê? Porque quando a gente fala em neuropsicopedagogia, as pessoas já pensam na pedagogia e acreditam, inclusive tem pessoas que acreditam que é necessário ser pedagogo para ser neuropsicopedagogo. E isso não é verdade. Você não precisa ser pedagogo para ser neuropsicopedagogo. Eu, por acaso, sou pedagoga, mas, né, a Jenny, nossa super neuropsicopedagoga institucional, ela é licenciada em música. Eu tenho muitos alunos que são de diversas áreas e são excelentes profissionais na neuropsicopedagogia. Tem enfermeiro, né, graduação em enfermagem, graduação de assistência social, tem professores das mais diversas áreas de conhecimento. Então, assim, a neuropsicopedagogia, nós vamos entender o seguinte, ela é uma ciência que vai atuar no processo de neuroaprendizagem. Isso quer dizer o quê? Que a neuropsicopedagogia se ocupa de entender o sistema, a estrutura e todo o funcionamento do sistema nervoso e como esse sistema processa a aprendizagem, tá? Então, assim, quando a gente entende isso, a gente percebe que a neuropsicopedagogia trabalha com a aprendizagem, com o desenvolvimento humano, tá? A pedagogia, ela tem uma outra conotação. A pedagogia, por mais que a gente pense que o pedagogo é só o professor de primeira a quarta série, que o pedagogo, né, a função do pedagogo é alfabetizar, é dar aula. Na verdade, a ciência a pedagogia estuda o processo de educação e de formação humana. Por isso que ela é uma das 3 bases fundamentais da neuropsicopedagogia. Mas, se a gente partisse da lógica que para ser neuropsicopedagogo precisa ser pedagogo, já que a pedagogia nos embasa, a gente teria que partir da premissa também que precisa ser um neurocientista e precisa ser um psicólogo, né, formado em psicologia para entender da psicologia cognitiva. E, na verdade, não, tá? A neuropsicopedagogia, ela pega seu ponto de intersecção a partir dessas 3 ciências, né? Ela cria o seu campo de atuação, ela cria seus protocolos e vai atuar diretamente, exclusivamente no processo de aprendizagem do desenvolvimento humano, tá bom? Então, assim, entendendo isso, a neuropsicopedagogia, ela não é um reforço escolar. A neuropsicopedagogia, ela não se aplica apenas no contexto de uma escola, no período de alfabetização, durante as séries iniciais, durante as séries finais. Não, a neuropsicopedagogia, ela é uma competência, né, para auxiliar sujeitos das mais diversas idades, de bebês a idosos, a desenvolverem os seus processos de aprendizagem. Contando aí essa aprendizagem, entendendo como um desenvolvimento humano, tá? Como a gente vai entender a teoria de Piaget, por exemplo. Piaget, ao contrário do que muitos acreditam, ele não criou uma teoria de aprendizagem,
Piaget, ele não criou uma teoria da aprendizagem. Ele compreendeu o processo de aprendizagem, mas ele criou uma teoria de desenvolvimento humano. E não há desenvolvimento humano sem aprendizagem. O ser humano não se desenvolve se ele não for apto, não tiver a capacidade de aprender as coisas, tá? Então, a pedagogia, ela entra nisso, entender o processo de desenvolvimento humano. Mas a função do neuropsicopedagogo não é ensinar português, matemática, ciências, história, geografia, educação física, arte, inglês, língua estrangeira moderna, enfim. A função do neuropsicopedagogo é desenvolver a aprendizagem humana por meio da estimulação de estruturas cognitivas, né? Fazer com que os processos mentais aconteçam, fazer com que eles sejam potencializados, fazer com que eles sejam aprimorados, podendo, né, auxiliar em toda aquisição de conhecimento, qualquer conhecimento, tá bom? Então, assim, muita gente não sabe como o neuropsicopedagogo atua com criança e pensa que a função do neuropsicopedagogo é alfabetizar, ou é ensinar matemática, ou é ensinar alguma matéria, um componente curricular que essa criança está com uma nota baixa na escola, ou está com uma dificuldade na escola. Mas não, neuropsicopedagogo também não trabalha com componente curricular, tá? O que acontece? A gente vai estimular, como eu falei, as estruturas cognitivas, e essas estruturas cognitivas, elas vão se potencializar, se expandir, se abrir, para que qualquer novo conhecimento possa ser acomodado nessa estrutura e seja consolidado, tá? Eu gosto de fazer uma analogia, né? Que a neuropsicopedagogia, ela é a nossa estrutura cognitiva, né? O sistema nervoso de uma maneira geral, vamos pensar numa estrutura cognitiva, muitos de nós vamos imaginar o cérebro, né? Mas o cérebro tem outras estruturas que fazem parte da estrutura cognitiva, mas eu gosto de imaginar a estrutura cognitiva como a terra, o solo, né? O solo para ser plantado. Existe muita terra no nosso planeta, né? Muita terra, muito solo. Mas nem todo solo é fértil. Nem todo solo que eu colocar lá uma semente de trigo vai germinar um trigo. Nem todo solo que eu colocar uma semente de abacate vai nascer um abacateiro. Nem todo solo que eu colocar uma semente de uma rosa vai nascer uma roseira. Por quê? Porque nem todo solo é fértil, tá? Nem todo solo é fértil. Assim também a nossa estrutura cognitiva. Nem toda estrutura cognitiva é fértil o tempo todo e está pronta para receber conhecimentos. Então, eu gosto de ver a neuropsicopedagogia como a ciência prática, onde o neuropsicopedagogo é aquele que vai preparar essa terra para o plantio. Por exemplo, né, enquanto neuropsicopedagogos, nós vamos estimular essa estrutura cognitiva, independente de um componente curricular ou outro, independente do conhecimento a ser aprendido, independente da disciplina que essa criança precisa desenvolver. A gente vai arar essa terra, a gente vai adubar essa terra. Então, como que a gente vai arar essa terra? A gente vai trazer novos estímulos. Como que a gente vai adubar essa terra? Aumentando o processo sináptico e criando ali, por vezes, a possibilidade para aquela estrutura, né, produzir novos neurônios, novas conexões sinápticas, para que os caminhos se tornem rápidos, né? Os canteiros fiquem interligados, que haja irrigação, né? Que a água possa chegar ali e umedecer aquela terra para que haja nutriente suficiente, para que haja água suficiente, né? Os canteiros ali, as profundidades de canteiro suficiente para que quando esse solo receber uma semente, essa semente vai germinar, né, no conhecimento. Então, assim, eu gosto muito de pensar
dessa forma, nessa analogia, né? Que a neuropsicopedagogia é o arar a terra, é o adubar a terra, é o preparar os canteiros, selecionar ali as profundidades dos buraquinhos onde vão ficar as sementes. Porque você sabe, né? Que se você fizer um buraco muito fundo, a semente, o broto não consegue sair para cima do solo. Mas se você fizer um buraco muito raso, a semente morre seca, porque ela não vai ser coberta pela terra. Então, assim, a gente tem que entender que a neuropsicopedagogia vai trabalhar nessa estrutura cognitiva, vai desenvolver, vai potencializar essa estrutura cognitiva para que qualquer conteúdo, qualquer conhecimento, qualquer nova informação, qualquer sementinha possa dar frutos, possa se consolidar, possa aprender, possa fazer com que aquela aprendizagem realmente se instaure nessa estrutura cognitiva, tá? E aí a gente vê que não é fazendo reforço escolar que a gente vai ajudar o nosso paciente, não é ensinando conteúdo de português, de matemática, tabuada, continha, história, geografia, ciências, que a gente vai ajudar o nosso paciente. E é por isso que a neuropsicopedagogia não precisa da base da pedagogia na graduação. É por isso também que o neuropsicopedagogo não precisa ter experiência em sala de aula, porque a gente não utiliza de didática com o nosso paciente. A gente aplica técnicas e protocolos de estimulação e reabilitação cognitiva, tá? Claro que a neuropsicopedagogia, aliada a um bom processo de escolarização, aliada, às vezes, a uma boa tutoria de reforço escolar, vai trazer muito mais resultados, muito mais rápido. Mas a função do neuropsicopedagogo não é trabalhar componente curricular. A função do neuropsicopedagogo, então, é expandir essa estrutura cognitiva, aumentar esses processos cognitivos, os processos sinápticos, agilizar, né, a velocidade do processamento da informação. Então, é muito importante todas essas habilidades, né, essas funções cognitivas, que elas sejam trabalhadas, estimuladas, para que esse sujeito desenvolva, né, essa estrutura cognitiva. Então, assim, mas afinal, né, como trabalhar com essas crianças? A Karen falou, mas não falou como trabalhar com essas crianças. Então, eu vou falar da minha experiência, tá? Minha experiência, eu, né, sou formada em pedagogia, sim, trabalhei em escola por muitos anos, auxiliei muitos estudantes, mas na neuropsicopedagogia, né, eu sempre foquei no protocolo da neuropsicopedagogia, na função da neuropsicopedagogia, que é entender o processo de aprendizagem e estimular esse sujeito para que ele possa aprender. E não tem como a gente falar na atuação do profissional neuropsicopedagogo sem entender a estrutura cognitiva. Não tem como. Então, como que é essa estrutura cognitiva? Como que ela funciona? Então, para eu trabalhar com criança, ou com adolescente, ou com idosos, ou com adultos, eu tenho que saber como que a estrutura cognitiva desse sujeito está funcionando. Aqui a gente está falando de criança. Então, é primordial que para eu trabalhar com criança, eu conheça os estágios do desenvolvimento infantil. Como eu falei para vocês, Piaget, ele criou, né, estudou, ele desenvolveu uma teoria, né, a teoria do desenvolvimento humano, que hoje muita gente confunde com uma teoria da aprendizagem, mas não é uma teoria da aprendizagem, é uma teoria de desenvolvimento humano, mas que o fim desse desenvolvimento, tipo, ele se dá, né, o desenvolvimento só se dá a partir da aprendizagem. Então, por isso que a gente acaba juntando ali teoria da aprendizagem, confundindo um pouquinho. Mas assim, Piaget estudou o desenvolvimento humano e assim ele descobriu como que nós aprendemos. Como que nós aprendemos. E ele separou isso em estágios. Então, para eu trabalhar com crianças, as crianças têm vários estágios. Eu preciso conhecer qual estágio do desenvolvimento humano essa criança se encontra.
tá? Existem outras teorias, existe Vygotsky, existe Vallon, tá? Mas aqui, Piaget, ele dá uma estrutura, né, que é bem reconhecida no mundo todo, a teoria dos estágios de desenvolvimento de Piaget. As outras teorias que vêm, elas também complementam essa teoria, por isso que eu me baso muito em Piaget nas minhas práticas e na minha pesquisa, tá? Então, assim, o que acontece? Existem 4 estágios do desenvolvimento humano, segundo Piaget, que é da estrutura cognitiva, tá? Existem esses 4 estágios. Cada estágio possui os seus marcos de desenvolvimento. Então, você precisa conhecer o estágio e os marcos de desenvolvimento daquele estágio, tá? Que a criança vai passar. Então, ou ela tem que já ter aquele desenvolvimento, ou estar em processo de desenvolvimento de alguns marcos. Aí alguém vai falar assim, Karen, mas cada criança tem o seu tempo. Verdade, cada criança tem o seu tempo. Mas todas as crianças têm os marcos do desenvolvimento. E marcos do desenvolvimento não é assim, no dia que ela tiver 17 meses e 3 dias e 2 horas e 42 minutos. Não, é um prazo, um período que ela tem que desenvolver certas habilidades. Por quê? Porque é nesse período, segundo o estudo de Piaget, que o nosso sistema nervoso, a nossa estrutura cognitiva, né, juntamente com o cérebro, mas toda a estrutura cognitiva que envolve não só o cérebro, mas o cerebelo, a medula espinhal, os nervos periféricos, então tudo que está ali envolvendo essa estrutura cognitiva, ele vai ter o seu tempo de maturação. E quando ele vai estar maturado, é quando ele está pronto e apto para um marco desse desenvolvimento. Então, a criança ela só vai aprender a ler quando a estrutura cognitiva dela estiver pronta para ler, tá? Então, se uma criança de 9 anos ela ainda não está alfabetizada, pode ser que existe algo que está afetando essa estrutura cognitiva, não permitindo a alfabetização, tá? A gente tem que identificar tudo isso. Por isso que antes da gente saber como que a gente vai trabalhar com essas crianças, o neuropsicopedagogo precisa conhecer os estágios do desenvolvimento e os marcos de cada estágio, tá? Só para vocês saberem, então, são 4 estágios, começa no sensório motor, vem para o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal, tá? Segundo Piaget, depois do operatório formal, todo mundo está no operatório formal, pelo menos todo mundo a partir de 12 anos deveria estar no operatório formal se tiver um desenvolvimento típico, tá? Um desenvolvimento típico. Mas, o que a gente tem que ver? Se esse paciente, essa criança, esse aprendente com o qual eu vou trabalhar, ele está com desenvolvimento dentro daquele marco. O que muitas vezes chega para mim no consultório? Crianças de 4 anos, 5 anos, e a família, ele não se alfabetizou. A escola mandou ver o que está de errado, porque os coleguinhas já estão aprendendo a ler, já estão escrevendo, mas ele não se alfabetizou. E aí, poxa, gente, não está no marco do desenvolvimento da alfabetização, porque 6 anos está na troca do estágio do pré-operatório para o operatório concreto. E a alfabetização ela vai se consolidar no operatório concreto. Nesse ponto, nesse estágio, as crianças elas vão se alfabetizar por volta dos seus 6 anos até os seus 8 anos. Esse é um estágio, esse é um marco da alfabetização. Então, quer dizer que toda criança que não se alfabetizou aos 6 anos está com atraso? Não. Ou que toda criança que não se alfabetizou aos 8 não está com atraso? Também não. Mas a gente tem que acompanhar esses marcos. Ela pode se alfabetizar até os 8 anos de idade. Até os 9, na verdade, mas geralmente até 8 anos e 6 meses é o ideal para a gente, né, verificar esse processo. E mesmo assim, a gente já vai atrás, a partir de 7 anos, já é importante investigar o processo de alfabetização, principalmente se essa criança participou aí, fez na educação infantil. E no caso de hoje, gente, a gente ainda tem que prolongar um pouquinho mais esse tempo por conta da pandemia, né? A gente teve aí uma pandemia que aumentou a defasagem, né, e diminuiu esse processo de alfabetização, dificultou ainda mais para as crianças, tá? Mas assim, como que o neuropsicopedagogo vai trabalhar então, cara? Bom, é simples, ele vai identificar
a queixa, né? Porque crianças, quando a gente fala em criança, a gente está falando de 2 anos até 12 anos, até 11 anos são crianças. Então, olha que enorme essa faixa etária. De 2 anos que ele está saindo do sensório motor, ele vai passar pelo pré-operatório, pelo operatório concreto e entrar no operatório formal. Olha quantos estágios, olha quantos marcos de desenvolvimento a gente vai ter aqui. Então, por isso que é importante, quando você for atender uma criança, você identificar, primeira coisa, qual é a idade, qual é o estágio de desenvolvimento e quais os marcos de desenvolvimento que essa criança já atingiu ou que falta ela atingir porque ela não atingiu ainda, tá? Isso é importantíssimo dentro do processo neuropsicopedagógico para se trabalhar com crianças. Depois disso, você vai identificar quais as habilidades que estão prejudicadas nesse processo. Por quê? Né? Vamos falar que normalmente, gente, criança, quando encaminhado para o atendimento neuropsicopedagógico, geralmente alguma dificuldade ou com leitura, ou com escrita, ou com matemática. E aqui a gente tem as 3 principais habilidades acadêmicas, né? As habilidades acadêmicas básicas, porque sem leitura ela não vai conseguir acompanhar outros componentes curriculares. Sem a escrita, ela vai ter uma dificuldade dentro do processo da escolarização. Sem a matemática, ela vai ter muita dificuldade para compreender outros processos escolares, né? Então, esses 3 pontos são os maiores em relação às queixas, né? Aí depois a gente tem queixas de comportamento, de desatenção, tudo isso. Mas as habilidades acadêmicas básicas, elas são as maiores queixas das famílias quando buscam atendimento neuropsicopedagógico. E aí sim, o neuropsicopedagogo ele vai investigar para descobrir qual dessas habilidades está prejudicada e por que ela está prejudicada. Como que ele vai fazer isso? A partir de um processo de avaliação das habilidades que são requisitos e pré-requisitos para a aprendizagem. Nesse caso aqui, se a aprendizagem prejudicada é a leitura e a escrita, quais são os pré-requisitos da leitura e da escrita? Então, o neuropsicopedagogo ele tem que saber isso muito bem. Ele tem que saber que memória de trabalho, atenção, que todo o processo perceptivo, visoconstrutivo, auditivo, ele tem que estar ok. Então, as primeiras coisas que a gente vai descartando é o processamento auditivo, consciência fonológica, discriminação auditiva. Depois a gente descarta o visoespacial, né? Se tem alguma dificuldade de visão mesmo, de uma deficiência visual, uma dificuldade visual, de visopercepção ou visoconstrução. Aí a gente vai para neuropsicomotricidade, processos, né, de linguagem, de memória, repertório, estímulos externos, estímulos no ambiente familiar, estímulos na escola. Então, tudo isso a gente vai identificar nessa criança. Tudo isso a gente vai identificar para trabalhar com essa criança. A gente vai verificar como que ela está, o desenvolvimento de lateralidade dela, a compreensão de esquema corporal, enfim, são N habilidades que são pré-requisitos para a alfabetização. Tá? Primeiro, a idade, né? Tem que estar ali dentro da idade do marco neurobiológico, porque se for uma criança de 4 anos, ela ainda não tem a sua estrutura cognitiva pronta para escrever e para ler, mas a partir dos seus 6 anos, ela já deve estar com essa maturidade pronta ou muito próximo de ficar pronta. Então, tudo isso a gente vai avaliar para a gente trabalhar com essa criança. E aí, sim, se houver, né, uma necessidade, a gente vai partir para a estimulação, a gente vai partir para a intervenção e ensinar sujeitos, crianças, né, sejam crianças, adultos, a ler ou a escrever, está menos relacionado com o ato de pegar um texto e ler, está menos relacionado com o ato de pegar uma caneta e escrever, do que com as estimulações das habilidades que estão em volta desse processo. Por exemplo,
De nada adianta você pegar um texto, dar para uma criança ler, porque ela precisa aprender a ler, então você vai dar texto para ela ler. E você vai fazer ela tentar ler, fazer tentativa de leitura, mas o problema dela é discriminação auditiva, consciência fonológica. Ela não consegue armazenar neurobiologicamente, na sua estrutura cognitiva, a relação grafema, que é o gráfico da letra, com o fonema, que é o som daquela letra. E isso prejudica o processo de leitura. Então, não adianta, ela está com uma dificuldade auditiva, ou pode ser um déficit no processamento auditivo central, ou pode ser alguma questão mesmo de alteração neurobiológica, ou alguma dificuldade que ela tenha, que ela não consegue gravar, fazer essa relação. Se eu falar para você aqui, você consegue imaginar uma letra A na sua mente? Algumas pessoas não conseguem. Elas não conseguem gravar esse som A com a letra, com o grafema A. Elas não conseguem perceber essa forma de boca A com esse som A, com esse fonema. E isso vai sempre prejudicar a leitura. Só que você não vai desenvolver a leitura lendo. Você vai desenvolver a leitura buscando estimular a discriminação fonológica, a consciência fonológica, tá? Isso é um exemplo. A escrita. Você não vai ajudar uma criança a desenvolver a escrita dando papel e caneta para escrever até cansar a mão. Vai escrever 1000 vezes a mesma palavra até cansar a mão. Por quê? Porque pode ter outras habilidades que não estão bem desenvolvidas e a gente precisa desenvolver. Então, assim, quais são, né, algumas habilidades para a gente trabalhar com criança? Então, a gente vai trabalhar lateralidade, esquema corporal, processo visoconstrutivo e como que a gente verifica, porque a escrita, gente, ela é um processo 100% visoconstrutivo. A gente usa da nossa praxia, da nossa motricidade, para representar algo que é totalmente visual, né? A nossa escrita, ela é totalmente visual, mas precisa da coordenação, da praxia e dos esquemas mentais que estão aqui para que a gente possa, né, construir a escrita. Como que você vai desenvolver a visoconstrução? Com caneta e lápis? Com papel? Não. Com Lego, com pareamento de cores, com montagem, com atividades com palito, né? Quando você vai fazer pareamento, quando você vai ter uma imagem, fazer outro grafomotricidade. Então, muita coisa você vai desenvolver com atividades que não estão diretamente relacionadas com a leitura e com a escrita, tá? Então, esse é o papel do neuropsicopedagogo. Qual é o papel do professor? Alfabetizar, trazer ali letra, sílaba, frase, texto, grafema, fonema, acento, dígrafo. Esse é o papel do professor. O neuropsicopedagogo não. O neuropsicopedagogo vai estimular aqui, ó, a estrutura cognitiva. Vamos trabalhar com alfabetização? Vamos trabalhar com o desenvolvimento da leitura? Vamos trabalhar com o desenvolvimento da escrita? Vamos trabalhar com o desenvolvimento da matemática? Vamos, mas a gente não vai ensinar multiplicação, a gente não vai ensinar divisão, a gente não vai ensinar fração, a gente vai trabalhar com os conceitos, com a estrutura cognitiva, com a ampliação da estrutura para que ela possa receber o conteúdo programático, tá? Então, vamos voltar a pensar, né, na neuropsicopedagogia como aquele que ara a terra, que aduba a terra, que molha a terra, que faz o buraquinho, e aí o professor vem e coloca a sementinha, que é o conhecimento, que é o conteúdo curricular de ciências. É o professor que vai pôr, e aí a gente vai fechar, porque essa sementinha vai estar no solo fértil, e aí ele vai assentar aquela informação. Ele vai conseguir aprender a partir dos estímulos. Então, como que o neuropsicopedagogo trabalha com criança? Com estimulação e reabilitação de funções cognitivas. A gente vai estimular
a estrutura cognitiva para que essa criança possa ser capaz de consolidar os aprendizados, né? Para que ela possa consolidar os aprendizados. Tá bom? Bom, e quais aí os processos, então, que acontecem? Então, antes, para a gente trabalhar com uma criança, se a gente for trabalhar no individualizado, tá? Eu vou falar no individual, porque o individual é um pouquinho mais complexo, tem um pouquinho mais de processos para a gente desenvolver. A gente vai fazer uma avaliação e depois a gente vai fazer a intervenção, tá? Na avaliação é importante a gente identificar tudo isso que eu falei com você e mais aí algumas questões, como a gente vai descobrir lá qual que é o potencial, qual que é a área de interesse, para que a gente possa desenvolver um bom processo de intervenção, tá? Então, a intervenção, ela vai ser trabalhada ali a partir do processo do que a gente descobriu lá na avaliação, e a gente vai estimular, desenvolver essas habilidades aí, para que essa criança, ela possa aprender qualquer conteúdo a qualquer momento, que essa estrutura se expanda, né, que essa estrutura ela se torne intensa do que? De processos sinápticos. Quanto mais processos sinápticos, mais informações cruzam essa estrutura cognitiva, mais essa criança aprende, tá bom? Vamos lá. Quais instrumentos eu poderia usar, então, para trabalhar com criança? Gente, instrumentos coringa, para todo mundo trabalhar com criança. E, ó, mais do que criança, instrumentos coringas para vocês. Lego, quebra-cabeça, jogo da memória, dominó. Sim, gente, esses instrumentos são muito coringas para você utilizar com qualquer idade, tá? Com qualquer idade. E eles vão estimular todas as habilidades que eu falei para vocês. Raciocínio lógico, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, atenção, visoconstrução, visopercepção, lateralidade, esquemas, né? A composição de esquemas, a composição de conjuntos, tudo isso a gente trabalha com esses instrumentos, tá? Então, tá exatamente ali, ó, tangram, labirinto, qualquer instrumento, gente, qualquer tampinha de refrigerante, palito de sorvete, EVA, tudo você pode usar para desenvolver, né, trabalhar com essa questão da estrutura cognitiva. Tá bom, gente? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um super beijo e até mais. Tchau, pessoal. Até mais.